O programa Produzir gera emprego, renda e desenvolvimento para o estado de Goiás. Você concorda com o Taveira que é o melhor programa da história de Goiás? Concordo em gênero, número e grau. Antes desse programa, os produtos goianos eram exportados in natura. E quando você exporta os seus produtos in natura, você está exportando emprego. Então, o Produzir, com certeza, é o mais importante programa de desenvolvimento que tem o estado de Goiás. E eu sou feliz de ter sido o relator do projeto que criou o Produzir em Goiás. Parabéns, José Taveira, toda a diretoria, o seu corpo laboral, e parabéns a todos nós goianos por contar com um instrumento poderoso de geração de emprego e de desenvolvimento como um todo. No dia de hoje, mais de 200 milhões liberados a 5 grandes empresas que estão instalando em Goiás e, evidentemente, gerando mais emprego e renda. Isso demonstra de forma inequívoca a visão moderna e empreendedora dos governos Marconi Perillo e Alcides Rodrigues para com o destino do nosso estado de Goiás. Está feliz, então? Felicíssimo. Um abraço. Muito obrigado. Qual foi os incentivos que a Rede Mil conseguiu junto ao governo de Goiás e a Goiás Fomento? Conseguimos uma verba de 3 milhões e 100 mil para aumentar a nossa produção. Temos que aumentar o parque industrial e daí teremos isenção fiscal conforme o volume de produção, até esse valor durante 15 anos. Quantos empregos a Rede Mil gera hoje em Goiás? Ela gera 110 empregos. Diretos? Diretos. E quantos indiretos? Isso deve mais ou menos triplicar pelas nossas contas, isso considerando a cadeia produtiva toda. Qual a importância do programa Produzir para as empresas? É importantíssimo, porque isso possibilita ampliar a nossa capacidade produtiva, aumentar as vendas em si, ter capital de giro para financiar isso, com esse dinheiro, com esse incentivo. É importantíssimo, é vital para a empresa. Como é que você define a Goiás Fomento? É um órgão fabuloso. Eu falo com meus colegas de outros estados e não tem isso em outros estados. Tem alguns incentivos, outras coisas, mas não é tão bem elaborado como esse. É fabuloso. Em função da administração que a Goiás Fomento exerce do programa Produzir, você pode afirmar categoricamente que Goiás desenvolveu muito na área industrial? Nem tem dúvida. Eu também não sou goiano, eu vim para cá há 20 e poucos anos e o que se vê é uma mudança tremenda em relação ao que era quando nós viemos. Aquela lembrança do diretor que falou ali a industrialização no estado, que antes tudo ia para fora, é uma realidade tremenda, não tem dúvida nenhuma. Tudo isso se deve a isso, ao Goiás Fomento. É muito importante. Doutor Nelson, a gente sabe que você trabalha incansavelmente pela credibilidade, pela responsabilidade da Goiás Fomento e a gente fica feliz, ou você está feliz em ver que a Goiás Fomento hoje é modelo para o Brasil? A Goiás Fomento realmente se consolidou nesses últimos anos e tem sido um modelo de agências de fomento no Brasil. Não só pelo programa Produzir, não só pelo programa Fomentar, mas também pelo trabalho que ela faz dioturnamente em cima dos pequenos e médios empresários. Esses pequenos e médios empresários também são assistidos por nossas linhas de crédito e o que tem permitido enfrentar a crise econômica de uma forma mais tranquila. A crise passou ou não passou? Não, a crise... Não, isso é uma coisa muito difícil de se dizer se vai haver um desdobramento dessa crise. Nós estamos fazendo o nosso papel. Em termos de Goiás, essa crise não teve uma repercussão maior. Nós tivemos alguns setores que foram atingidos muito pontualmente, como algum frigorífico, algumas coisas muito pontuais, mas que já estão em fase de recuperação. O programa Produzir do governo de Goiás é o maior gerador de emprego e renda de Goiás? Não, sem dúvida. Ele é um programa que alavanca todas essas atividades econômicas. Na verdade, tem permitido que as empresas se instalem aqui, mas também tem uma coisa extremamente importante, tem permitido a consolidação de um parque industrial já em Goiás. Você já tem, nos últimos anos, praticamente nos últimos 10 anos, um trabalho de atrair essas empresas e essas empresas estão se consolidando. E satélites
dessas empresas, em torno dessas grandes empresas, também estão surgindo inúmeras pequenas e médias empresas que dependem disso e dependem principalmente dos incentivos do governo do Estado. Agora, você pode afirmar categoricamente, eu insisto nessa pergunta, insisto nessa tese, que Goiás é o maior gerador de emprego do Estado e do Centro-Oeste brasileiro? Goiás está liderando realmente, é um dos líderes nacionais em termos de geração de emprego e renda. Na verdade, isso é reflexo de todas as políticas que têm sido implantadas nos últimos anos, porque, na verdade, não tem mágica. Na verdade, quando surge uma crise, afloram, então, todos os defeitos e afloram os acertos também. E tem demonstrado que a política de atrativo das grandes empresas ou das médias empresas para Goiás, principalmente a consolidação do seu parque industrial, principalmente a pulverização geográfica dessas atividades, tem permitido demonstrar que o acerto dessa política reflete-se na geração de emprego e renda. Agora, você afirma categoricamente que Goiás está preparado para receber as grandes empresas e, consequentemente, pela infraestrutura que Goiás já tem e, consequentemente, se tem uma mão de obra especializada? Eu acredito que, em termos de infraestrutura, nós temos grandes eixos, estamos dependendo, é claro, de investimentos, inclusive, do governo federal, porque a consolidação dessas BRs, principalmente, são recursos do governo federal que têm que ser alocados para isso. A Ferrovia Norte-Sul tem um papel vital nesse processo todo e acreditamos que os recursos, a estrutura já existente, permite que essas empresas venham com tranquilidade para Goiás. Os goianos têm que estar cada vez mais informados de que abre-se um novo processo de valorização dos incentivos fiscais no Estado. Trata-se da determinação legal concebida agora pelo governador Alcides Rodrigues, abrindo oportunidades para que as empresas que estão aqui instaladas e que já têm os benefícios do programa Fomentar possam migrar ou rearticular as suas atividades, recebendo ampliação de créditos para utilização de CMS através do próprio Fomentar. Calcula-se que cerca de 150 indústrias aqui instaladas poderão ter a revisão dos benefícios desde que aumentem as suas atividades no Estado. Serão novos investimentos, novas oportunidades, mais abertura com empregos e, sobretudo, uma outra oportunidade de retransformação dos primeiros incentivos fiscais concedidos no Estado. Tudo ficará limitado até o ano de 2020 e aqui, mais uma vez, a gente chama a atenção dessa ação governamental através da Goiás Fomento, da Secretaria de Indústria e Comércio, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado, numa ação precisa, com foco determinante, que Goiás cresça cada vez mais, que as atividades empresariais aqui tenham cumprimento de compromissos, apoio absoluto, emprego e renda para todos os goianos.